Olá, sejam bem-vindos à aula 49 desse podcast. Nessa aula a gente vai falar sobre palavras que fazem conexão dentro de uma frase de argumentação, tá? Então, seria mais para uma estrutura, uma organização do seu discurso. Vamos lá. Para começar, a gente tem uma temática aqui, que é quando você quer usar uma palavra para acrescentar ideias. Não é simplesmente falar e ou também, porque aí você fica assim, eu fui em tal lugar e também eu fiz tal coisa e também eu fiz tal coisa. Aqui a gente vai tentar falar um pouco mais avançado. Então, para começar, a gente tem uma que é um pouquinho mais formal, a palavra en outre, que seria um pouco o equivalente a além disso. Então, a gente tem en outre, são duas palavrinhas, e aí a gente faz uma liaison, tá? É por isso que parece que é uma palavra só com o N que vai diretamente com o O. En outre, que seria além disso, para um uso um pouquinho mais formal. Então, ele é mais usado aí no contexto mais escrito ou uma fala mais formal. Se a gente for dar alguns exemplos de frase, a gente tem: esse projeto é interessante, além disso, ele é rentável. Ce projet est intéressant, en outre, il est rentable. Ce projet est intéressant, en outre, il est rentable. Numa outra frase, a gente vai ter, por exemplo, ela é competente. Além disso, tem 10 anos de experiência. Elle est compétente. En outre, elle a 10 ans d'expérience. Elle a 10 ans d'expérience. Então, en outre vai fazer essa conexão entre uma frase e outra, como se fosse um argumentativo daquilo que eu acabei de dizer. Ela é competente e, além disso, ela tem 10 anos de experiência. Eu poderia, óbvio, falar, ela é experiente, ela é competente e ela tem 10 anos de experiência. Poderia, só que é uma frase simples. Se a gente quiser avançar aqui no nosso francês profissional, a gente adiciona algumas palavrinhas conectoras que vão fazer total diferença. Então, elle est compétente, en outre, elle a 10 ans d'expérience. Depois, a gente tem uma outra palavrinha de conexão, que é uma palavra que vai ser talvez equivalente ao nosso além do mais. Essa palavra é o de plus. De plus. Então, é bem mais comum do que en outre. É bem mais comum no francês falado mesmo, do dia a dia. E se eu for dar um exemplo, por exemplo, a gente tem... ele fala 3 línguas. Além do mais, está aprendendo chinês. Il parle 3 langues. De plus, il apprend le chinois. Il parle 3 langues. De plus, il apprend le chinois. Então, assim, o de plus vem para fazer o além do mais. Um outro exemplo de frase: esse restaurante é bom, além do mais, não é caro. Ce restaurant est bon. De plus, il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Não é caro. Mais uma: estou cansada. Além do mais, ainda preciso trabalhar hoje à noite. Je suis fatiguée. De plus, je dois encore travailler ce soir. Tá? Então, aí temos essas 3 frasezinhas para exemplificar o de plus. Então, aqui a gente teve o en outre, que é além disso, um pouquinho mais formal. E a gente teve o além do mais, que é de plus. Tá? Em seguida, agora a gente vai ter o aliás, que também pode ser usado como inclusive, tá? Vai ter 2 usos aí equivalentes no português. Então, em francês, a gente vai falar d'ailleurs. 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 Que seria aliás ou inclusive. Então, ele é bem usado pra, reforçar um argumento, sabe? Tipo assim, eu tô falando alguma coisa e falo, e inclusive... aconteceu isso, ou aliás, tem outra coisa para falar, e aí assim vai. Então, numa frase, ele é muito competente, aliás, foi promovido rapidamente. Il est très compétent, d'ailleurs, il a été promu rapidement. Então,
il est très compétent. D'ailleurs, il a été promu rapidement. Então, lembre-se que esse d'ailleurs é sempre quando você está fazendo realmente uma argumentação par rapport à la phrase que você acabou de falar antes. Então, ele é tão competente que, inclusive, ele foi promovido rapidamente, tá? Então, il est très compétent. D'ailleurs, il a été promu rapidement. Então, nessa frase, botei aliás em português, mas acho que seria até mais coerente ter colocado inclusive. Porque aí seria, ele é muito competente e, inclusive, foi promovido rapidamente. Realmente, eu estou reforçando a frase que eu acabei de dizer. Ele é tão competente que, inclusive, ele foi promovido. Il est très compétent. D'ailleurs, il a été promu rapidement, tá? Então, promovido, aqui acho que é uma nova palavrinha que vocês ainda não conhecem. Foi promovido, il a été promu. Promu, ou seja, ele recebeu uma promoção, promu. Numa segunda frase, você deveria aceitar. Inclusive, é uma excelente oportunidade. Então, aqui, tu devrais accepter. D'ailleurs, c'est une excellente opportunité. Tu devrais accepter. D'ailleurs, c'est une excellente opportunité. Então, é isso. Esse d'ailleurs vem aí para reforçar a nossa frase. Depois, a gente vai ter uma oposição. Então, ao invés de ser um argumentativo que vem apoiar o que a gente acabou de dizer, a gente vem trazer uma oposição àquilo que a gente acabou de dizer. Por exemplo, no entanto. Ah, isso é legal, nananã. No entanto, e aí eu digo uma coisa negativa sobre aquilo que eu acabei de falar que é legal, entendeu? Numa frase. Então, antes de falar a frase, a palavra é néanmoins. 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 É uma frase também um pouquinho mais formal. Bem comum se você for ler qualquer notícia de jornal, ler texto acadêmico, etc. Você vai encontrar com bastante frequência. Fora isso, na vida real, assim, se você estiver conversando com alguém na rua, vai ser um pouco mais difícil de você ouvir, tá? Mas é bom você conhecer porque, enfim, é uma palavrinha aí que é bastante usada. Então, néanmoins, que vai ser o nosso no entanto. Numa frase, ele trabalha muito, no entanto, não está satisfeito. Ou, no entanto, não está rico, continua pobre. Então, em francês, il travaille beaucoup, néanmoins, il n'est pas satisfait. Ele não está satisfeito. Ou, néanmoins, il n'est pas riche. Ele não está rico. Então, ele trabalha muito, no entanto, não está rico. Il travaille beaucoup. Néanmoins, il n'est pas riche. Então deu para entender, eu acho, esse contraste, né, de dizer uma coisa e em seguida trazer um argumento oposto àquilo que eu acabei de dizer. Uma segunda frase. O projeto é ambicioso, no entanto, continua realista. Tipo assim, o projeto, a pessoa sonhou alto, né, mas continua realista. Le projet est ambitieux. Então, nova palavrinha também, ambicioso, ambitieux. Le projet est ambitieux. Néanmoins, il reste réaliste. Ele continua realista. Em segundo, uma outra frase para terminar esse bloco. Ela é jovem, no entanto, tem uma grande maturidade. Elle est jeune, néanmoins, elle a une grande maturité. Ou elle est très mature, se eu quiser simplificar, né? Néanmoins, elle est très mature. Muito bem. Em seguida, a gente vai ter uma outra palavrinha que vai também servir de uma pequena oposição ao que a gente acabou de dizer, que é a frase, a palavra em contrapartida. Eu acho que não sei se é tão usada em português, talvez sim em textos mais pedagógicos, alguma coisa assim. Na vida real, não vejo muita gente usando, isso é legal, em contrapartida. Mas, enfim, em francês é bem usado e, nesse caso, ele é mais usado na língua falada do que em um francês mais formal, tá? É a palavra en revanche. En revanche é bem usado quando tem uma comparação implícita, sabe? Por exemplo, esse trabalho é estressante. Em contrapartida, é bem remunerado. Ou seja, eu faço uma comparação entre o estresse e a remuneração. Então, aqui, ce travail
stressant. En revanche, il est bien payé. Il est bien payé. Ou a vida na cidade é cara. Em contrapartida, as oportunidades são numerosas. Então, eu tenho como se fosse uma balança, né? Em contrapartida, como se eu colocasse o bom, o ruim e eu estivesse medindo. Então, aqui em francês, a vida é cara, a vida na cidade é cara. La vie en ville est chère. En revanche, les opportunités sont nombreuses. As oportunidades são numerosas, ou seja, você tem muitas oportunidades na cidade. Em seguida, a gente tem uma outra frase que vai ser uma mudança de perspectiva. Então, é como se fosse o entretanto, sabe? Tipo assim, eu não tô esperando essa reviravolta. Ela vai introduzir uma nova informação na sua frase que vai mudar o rumo daquele raciocínio. Por exemplo, ele queria sair cedo. Entretanto, o trem foi cancelado. Ou seja, nada a ver, podia falar qualquer coisa depois do ele queria sair cedo. Mas ele se atrasou. Sei lá, ele não conseguiu acordar. Não, eu falo, o trem foi cancelado. Então aqui vai ser ou entretanto em português, ou a palavra ora, que eu acho que também não é mais muito usado, mas eu trouxe ela aqui porque vai ficar mais fácil de vocês lembrarem, porque a palavra em francês é or. Então, como se fosse ora. Ora, o trem foi cancelado. Então, na frase, a gente vai colocar assim, ó. Ele queria sair cedo, ora, o trem foi cancelado. Il voulait partir tôt. Or, le train a été annulé. Então, de fato, é só esse or que faz esse entretanto, né? Que a gente vai chamar aqui, o entretanto. Ele queria sair cedo, entretanto, o trem foi cancelado. Il voulait partir tôt. Or, le train a été annulé. Numa segunda frase, pensávamos que tudo estava pronto. Entretanto, faltavam documentos. Nous pensions que tout était prêt. Or, il manquait des documents. Então é isso, é muito mais comum em textos argumentativos também, igual se você for ler alguma notícia, alguma coisa em francês, você vai achar isso com bastante frequência. Então, eu vou propor aqui um exercício, se vocês tiverem a fim de fazer com essas palavrinhas que a gente aprendeu, né? Que foi o entretanto, or. A gente aprendeu em contrapartida, que foi en revanche. A gente aprendeu néanmoins, que é no entanto, né? De uma maneira um pouco mais formal. A gente aprendeu aliás ou inclusive, que é d'ailleurs. E além do mais, de plus. E além disso, en outre. Tá? Só para fazer um resuminho aqui das palavrinhas que a gente aprendeu de conexão de frase. E aí, se a gente quiser fazer um exercício, a gente vai pegar uma frase, por exemplo, trabalhar à distância é confortável, ou seja, fazer home office é confortável. Travailler à distance é confortável. Ou eu posso falar travailler à distance, né, trabalhar à distância, mas o home office, em português, em francês a gente vai chamar de télétravail. Se eu colocar, por exemplo, le télétravail est confortable, e aí a gente precisa criar uma oposição a essa frase. Por exemplo, le télétravail est confortable, néanmoins, cela peut créer de l'isolement. Ou seja, o télétravail é confortável, mas... Não, aqui a gente usou néanmoins, né? Néanmoins, que aí vai ser o nosso no entanto. Néanmoins pode criar isolamento, né? Ou seja, no entanto, pode criar isolamento. Ou se eu quisesse usar uma palavra, por exemplo, d'ailleurs, só para vocês terem uma noção de como a gente pode construir frases com esses conectores. O d'ailleurs seria o inclusive. Então, eu posso usar essa mesma frase, le télétravail é confortável, mas se eu quiser usar o inclusive, seria assim, trabalhar à distância é confortável, inclusive eu quero achar um trabalho 100% à distância. Agora eu só quero trabalhar 100% à distância. Então, travailler à distância é confortável. D'ailleurs, je souhaite un travail 100% à distance.
Eu gostaria de um trabalho 100% à distância. Então, dependendo do que você for acrescentar na sua frase, você usa o conector que te interessa para aquilo poder acontecer, entendeu? Então, eu proponho que você pause esse podcast se você puder, se você não estiver aí na correria do seu dia a dia, e tente, em português mesmo, primeiro, criar a partir dessa frase de fazer home office é confortável, e aí a partir disso você cria exemplos usando esses conectores que eu te dei. E aí a gente tenta ver, né? Depois você tenta colocar em francês o equivalente para você ver as diferenças conforme aquilo que você está querendo dizer, tá? Em seguida a gente tem conectores para causa ou consequência. Ou seja, fiz uma frase e aí eu tenho a causa ou a consequência logo em seguida do que eu acabei de falar. Então, por exemplo, eu tenho a palavra consequentemente, eu acho que a gente já viu em outro episódio, que seria a palavra par conséquent. Par conséquent. Ou seja, se eu colocar aqui numa frase, ele não estudou, consequentemente foi reprovado. Ou seja, eu primeiro trouxe aqui uma verdade, ele não estudou, e em seguida a consequência daquilo. Consequentemente, ele foi reprovado. Então, em francês, il n'a pas étudié, par conséquent, il a échoué. Em uma segunda frase, os custos aumentaram. Consequentemente, precisamos ajustar o orçamento. Les coûts ont augmenté. E sim, coût, coût em francês, que vocês provavelmente já devem ter aprendido que é pescoço, né? Uma parte do corpo, coût. Não é o nosso de fato, né? Mas também a palavra coût é custo, tá? Então, qual foi o coût? Qual foi o custo daquilo? Então, vamos lá. Os custos aumentaram. Les coûts ont augmenté. Nesse caso, só para fazer uma precisão aqui, a gente não vai fazer o biquinho do U para falar essa palavra, tá? É realmente coût, como a gente fala em português. Se você fizer Q, aí é outra coisa. Aí realmente é o buraquinho da partes íntimas. Então, a palavra aqui que é custo, a gente fala coût, tá? Então, les coûts ont augmenté. Par conséquent, então aqui o foco da nossa aula, par conséquent, ou seja, consequentemente, nous devons ajuster le budget. Le budget. Então, tá vendo que orçamento, a palavra orçamento, a gente vai usar em francês a palavra que vem do inglês, budget, a gente vai trazer, e aí você tem que pronunciar ela em francês, que é budget, budget, tá? Então, par conséquent, nous devons ajuster le budget, le budget. Então, é isso. Então, par conséquent é sempre consequentemente, né? A consequência daquilo que eu acabei de dizer. Em seguida, nesse mesmo ritmo de causa e consequência, a gente vai ter uma outra palavrinha que é por esse motivo, tá? Então, você tá falando alguma coisa, aí você vai falar por esse motivo, ou seja, ainda na consequência daquilo que eu acabei de falar, uma outra coisa aconteceu, entendeu? Então, ela trabalhou muito, por esse motivo, ela merece essa promoção. Elle a beaucoup travaillé, e aí por esse motivo vai ser de ce fait, por esse motivo, de ce fait, elle mérite cette promotion. Elle mérite cette promotion. Ou seja, ela merece essa promoção. A demanda é forte. Por esse motivo, os preços aumentam. La demande est forte. De ce fait, les prix augmentent. De ce fait, les prix augmentent. Em seguida, a gente tem o na medida em que. Na medida em que. Então, aqui também é interessante e é bastante usado em francês. É uma estrutura argumentativa um pouco mais sofisticada, tá? Quando você estiver realmente num nível legal ali de francês. E aí, a gente vai usar o dans la mesure où. Então, é isso. Na medida em que. Dans la mesure où. E aí, numa frase, na medida em que o mercado evolui, devemos nos adaptar. Dans la mesure où le marché évolue,
nous devons nous adapter. Então, percebe que nesse caso é uma consequência ainda assim, né? O mercado evoluiu, então a gente se adapta. Só que eu comecei pela consequência e aí depois eu passei para minha frase de base, né? Então, na medida em que o mercado evolui, devemos nos adaptar. Eu poderia colocar isso no par conséquent, por exemplo, começando a minha frase dizendo nós devemos nos adaptar porque o mercado evoluiu. Par conséquent, o mercado evoluiu. Não, seria o contrário, né? O mercado evoluiu, então, par consequent, a gente tem que se adaptar. Nesse caso, eu coloco a minha frase de conexão, que não vai ser uma frase de conexão, vai ser uma frase de início mesmo de frase, que é, na medida em que o mercado evolui, a gente vai se adaptar. Dans la mesure où le marché évolue, nous devons nous adapter. E, em seguida, na medida em que você é responsável pelo projeto, você deve tomar a decisão. Dans la mesure où tu es responsable du projet, tu dois prendre une décision. Então é isso, é uma estrutura mais sofisticada, como eu disse. Aqui, nesse caso, nesse próximo caso que eu vou falar, eu adoro usar, porque eu acho que fica muito claro que você fala bem francês, que você fala fluente francês. Você é uma palavra que a gente usa quando você reconhece um ponto e aí depois você contrapõe esse ponto. Numa frase, seria assim, por exemplo, é verdade que é difícil, mas é possível. Então, assim, é uma contraposição do eu admito que é difícil, mas não é impossível. E aí, não vou trazer uma tradução porque não vai ter, né? É uma palavra meio própria do francês, mas num contexto global, é isso que ela quer dizer. É assim, é verdade que, ou reconheço que, é assim que é, etc. Mas é possível. E aí, é isso. Você começa dizendo essa palavrinha que é certes. Então, a gente tem tendência a pensar que é a palavrinha para certo, tá? Então, se a gente for pensar por esse caminho, a gente poderia pensar que em português a gente falaria tá certo que é difícil, mas vamos lá, entendeu? Mas não é impossível. Então é isso. Essa palavrinha certo, que não vai ser a tradução de certo, também não vai ser a tradução de é verdade que, mas é como se fosse, entendeu? Só para vocês entenderem o contexto do argumento. Então aqui, numa frase, por exemplo, é verdade que é difícil, mas é possível, em francês, certes, c'est difficile, mais c'est possible. Então, vê que a minha frase é só é difícil, mas é possível. C'est difficile, mais c'est possible. E aí eu só adiciono o certes na frente, que é esse meio que eu admito que é difícil, eu reconheço que é difícil, é verdade que é difícil, mas é possível, tá? Certes, c'est difficile, mais c'est possible. Numa outra frase, é verdade que o projeto exige tempo, mas trará benefícios a longo prazo. Certes, le projet demande du temps, mais il apportera des bénéfices à long terme. E numa outra frase, eu admito que a situação é complexa, mas temos as competências necessárias. Certes, la situation est complexe, mais nous avons les compétences nécessaires. Então, é bem usado essa palavrinha aí no dia a dia, debates, entrevistas, etc. É isso. Agora vamos tentar montar aqui um pequeno parágrafo argumentativo combinando vários dessas palavrinhas, desses conectores que a gente aprendeu. Então, por exemplo, primeiro eu vou falar em português, eu tento sempre trazer primeiro em português para vocês terem o contexto, e aí quando eu trago em francês, tentem não pensar na tradução em português, mas pensar no contexto que você já conhece do português para captar as palavrinhas em francês que você já aprendeu, entendeu? Para você tentar construir uma fluência no francês que faça com que você pense diretamente em francês e não na tradução da palavra em português. Porque quando você pensa diretamente na tradução da palavra, significa que, em seguida, toda vez que você for falar francês, você tem que primeiro lembrar a palavra em português, depois lembrar a palavra em francês, e aí isso vai te travar, né? Vai te ralentir, vai te atrasar no seu raciocínio. Então, tenta sempre construir uma memória de entender o que aquela palavra significa em francês.
Inclusive, eu vou começar a trazer episódios 100% em francês. Não tenham medo de ouvir um episódio em que eu falo 100% francês e que eu explico a aula 100% em francês. Porque se você já chegou até aqui, você já conhece bastante palavras. Talvez você não tenha ainda decorado todas, ainda não tenha aprendido todas. Escuta de novo os 50 episódios aí que a gente tem, pra você ir aprendendo aos poucos. E não tenha medo de ouvir a aula 100% francês. Eu vou colocar no título, quando for assim, 100% francês. Pra você poder treinar o seu ouvido mesmo a ouvir um vocabulário 100% francês e começar a entender diretamente, tá? Então, aqui primeiro em português a frasezinha. Esse cargo parece interessante. Além disso, corresponde às minhas competências. É verdade que o salário é inferior ao esperado. No entanto, as perspectivas de evolução são motivadoras. Consequentemente, estou pronta para aceitar a oportunidade. Ok, vamos lá pro francês. Ce poste semble intéressant. De plus, il correspond à mes compétences. Certes, le salaire est inférieur à mes attentes. Néanmoins, les perspectives d'évolution sont motivantes. Par conséquent, je suis prête à accepter cette opportunité. Perfeito, esse é um discurso onde eu coloquei as palavras conectoras, eu trouxe argumentação, eu trouxe oposição, eu trouxe consequência, e é isso, perfeito. Então, vou falar mais uma vez para você que não consegue ficar dando pausa e voltando. Ce poste semble intéressant. De plus, il correspond à mes compétences. Certes, le salaire est inférieur à mes attentes. Néanmoins, les perspectives d'évolution sont motivantes. Par conséquent, je suis prête à accepter cette opportunité. E aí, para um exercício do fim de episódio, eu queria que você tentasse fazer um pequeno parágrafo assim, respondendo a pergunta. É possível ou devemos mudar de carreira depois dos 30 anos? Faut-il changer de carrière après 30 ans? E aí você pode usar um conector de adição, um de oposição, um de consequência, uma estrutura, etc. Eu vou deixar um modelinho escrito aqui na descrição para você poder usar, né? Mas tente trazer os seus próprios argumentos e criar a sua frase. É muito importante que vocês, além de escutar o podcast, também façam exercícios de escrita, de gramática, etc. Porque senão vocês, né, não vão conseguir de fato, aprender, pegar uma fluência aí, vocês vão ficar craques em ouvir, porque vocês ouvem muito podcast, vão conseguir entender, mas não vão conseguir achar as suas próprias palavras para construir uma frase para poder responder, etc. Então, tentem sempre pegar aí um texto, usar as palavrinhas que vocês aprenderam, usem aí Google, ChatGPT, sei lá, para poder ajudar vocês a construir. E aí ficar sempre repetindo as frases para vocês terem certeza que, enfim, vocês vão melhorando conforme o tempo for passando. Então, vou deixar só um exemplinho desse textinho, né, respondendo a pergunta: Faut-il changer de carrière après 30 ans? E aí a minha resposta: changer de carrière après 30 ans peut être bénéfique. De plus, cela permet de redonner du sens à sa vie professionnelle. Certes, la transition peut être risquée, mais elle peut aussi ouvrir des nouvelles opportunités. Par conséquent, il ne faut pas avoir peur d'évoluer. Voilà, assim a gente termina essa aula. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês aí na próxima aula. Tchau!